normalmente a estratégia dá para a gente algo muito mais formal, muito mais duro, muito mais estrutural. Daqui para frente, a ideia é ter materiais mais inspiradores, mais leves, mais formais, no sentido expressivo. Então, esse conceito criativo ele desce aquela história inteira de meses de estratégia de um jeito mais simples, mais fácil, mais inspirador. E aí a gente tem uma outra ferramenta que se cola naquela outra, que são os princípios de expressão. A gente, ao longo desses anos, construiu algumas marcas e trabalhou na gestão de várias outras. Uma delas que eu costumo citar é a Coca-Cola. Coca-Cola é uma marca centenária, é um benchmark em gestão de linguagem, e de marca, comunicação. Tudo que eles fazem ao longo desses anos todos, em vários mercados, uma marca global, está alinhado de alguma maneira. E para que isso seja feito, e me colocando nesse momento no lugar de uma agência que fez a gestão dessa marca, é muito icônico, é muito simples. Quando eu falo da gente lembrar de frases, né, viver a música, manter a música viva, conceito criativo que fala de emoção e razão, os princípios de expressão são 3 termos que a gente usa, e a gente tenta ser o mais sintético possível, que vão ser lembrados, precisam ser lembrados. Toda vez que você olhar para o ECAD, poxa, ECAD é isso. Coca-Cola, por exemplo, fala em ser bold e simplicity. Tudo da Coca-Cola é bold e é simples. Quer dizer, ela se comunica com força, de uma maneira contundente, porque eles são a Coca-Cola, mas tem que ser muito simples, para ser acessível, para gerar empatia. Então, é um drive. Eu já trabalho há alguns anos na marca, eu não esqueço isso. Eu olho, não, isso é bold, simples, não é. Isso é bold, mas não está simples, ou isso é simples, mas não está forte. Isso é um drive. Outro drive que eles usam é familiar e surpreendente. Tudo para a Coca-Cola tem que ser familiar, porque, né, de novo, gerar empatia, reconhecimento, uma marca centenária que está na cabeça da gente de uma maneira que a gente nem imagina, mas ela precisa surpreender a cada momento. Então, de tempos em tempos, ela te traz alguma novidade, né? Então, ela é capaz de reinventar para falar de conteúdos específicos, para se comunicar com mercados que têm questões culturais específicas. Então, é outro drive da marca, familiar e surpreendente, muito simples, muito memorável, muito fácil de lembrar. O outro é real e autêntico. Tudo da marca Coca-Cola fala de uma coisa concreta, real, e tem autenticidade. Então, tem muito a ver com casting, com pessoas de verdade, situações de verdade, histórias de verdade. Princípio fácil e memorável. Cada um dos princípios, muitas vezes, tem vocações diferentes. Esse real e autêntico da Coca-Cola, por exemplo, fala muito em ser, em casting, em pessoas, em relações, em histórias, uma narrativa verdadeira, que tem a ver com o próprio produto, tem a ver com as histórias, a forma que ela conta as histórias dela. Outros são mais formais, o bold simplicity tem muito a ver com design, de um jeito mais abrangente, tem a ver com forma, uma peça que seja contundente, que isso é impactante, mas, ao mesmo tempo, é fácil, eu entendo, ela não é complexa, ela não é rebuscada. Então, a gente, inspirado por projetos como esse, a gente também foi desenvolvendo ao longo desses anos, na metodologia de branding, ferramentas mais simples, mais formais. Antes, a gente usava aquela ferramenta lá que a Mari apresentou para vocês também como uma ferramenta expressiva. Ela dava conta, ela tinha um desafio de dar conta da ética da marca, do que a marca pensa, e também ajudar a inspirar as expressões. Mas é muita coisa para uma ferramenta só. Então, a gente já há algum tempo vem trabalhando com essa ideia dos princípios de expressão, que eles são a ponte entre a alma e o corpo. Quem vai trabalhar a marca no dia a dia vai olhar muito para isso. Então, peço que vocês prestem atenção aqui, perguntem, tentem ver se eles são inspiradores o suficiente, porque é com isso que a gente vai, com essa ferramenta que a gente vai trabalhar daqui para frente na hora de executar, né, de pensar coisas para a marca. Não sei se vocês me ouvem. Aquele exercício que a gente fez de colocando a comunicação e sem as marcas. Eu acho que o objetivo dos princípios é isso, é você usando os princípios, você constrói uma unidade que depois você consegue reconhecer sem ter marca. É aquela história, quando eu penso... Opa, foi muito. Quando eu penso em ECAD, eu penso no quê, né? Quais são os atalhos? Então, esses atalhos são 3 princípios. O primeiro dele fala em inteligência do simples. A gente entendeu, ao longo do processo de estratégia, que o ECAD ele precisa comunicar as coisas que ele faz, né, o próprio propósito dele, de um jeito mais fácil, né, porque muitas vezes a marca foi vista como uma caixa preta. O que está acontecendo? Tem uma série de questões envolvidas aí. A gente, então, entendeu que um dos drives da marca é ser muito simples. Então, não tem nada para esconder. Se a gente pode escolher uma palavra que é mais fácil, é essa palavra que a gente vai usar. E simples não tem a ver com simplório, né? A gente vai ter que encontrar um jeito bacana, o nosso jeito, e lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre verbal, especialmente. Mas é simples. Então,
E tem um outro princípio que a gente usa na tática, que eu acho muito adequado para a gente pensar esse simples, qualificar esse simples, que é trabalhar muito para chegar ao muito simples. É muito difícil ser simples sem ser simplório. Então, tem trabalho, tem exercício, tem que abrir possibilidades para depois fechar, mas a gente quer ser simples. A gente quer ir da maneira mais fácil que a gente puder ser sendo a gente. E a gente está falando de uma inteligência do simples, justamente, que é o trabalhar muito para chegar no muito simples. Né? A gente precisa comunicar conteúdo relevante, comunicar coisas complexas de um jeito simples. Isso dá um trabalho para fazer. Então, eu convido vocês a pensarem nisso como um grande drive da marca. Eu tenho conteúdos complexos, vocês vão ver em alguns exemplos de peças que a gente já fez, a gente recebe o Word com 500 coisas para dizer, tem muita coisa para mostrar, tá? Mas como é que eu organizo isso de um jeito muito mais intuitivo? Tem muito dado, muita informação, muita coisa técnica. Como é que eu simplifico? Como é que eu faço isso de uma maneira mais intuitiva, mais fácil, mais acessível? Trocar de chapéu também quando eu estiver fazendo trabalho. Peraí, vou sair do lugar do criador e do lugar do usuário. Eu entendo isso, está fazendo sentido para mim. Né? O usuário não, já está me corrigindo, não é uma palavra que a gente vai usar, não está no nosso vocabulário, mas no lugar do nosso público, com quem a gente quer conversar. Então, é preciso articular a informação, é preciso pensar para chegar no resultado mais sintético possível. Pensando o que é relevante para esse grupo, para esse público. Porque, muitas vezes, um número decupado em décimos é relevante, é necessário. Muitas vezes, não. Então, a gente vai ter que ter inteligência, sabedoria para quem eu estou comunicando. Isso é relevante? Faz sentido? E, ao longo do trabalho, também a gente vai desenhar checklists, né, materiais mais úteis para ajudá-los a tomar decisões. Então, é adequação. Nem de mais, nem de menos, é o que for adequado. Esse é o exercício. E tem uma outra coisa que tem a ver com forma e conteúdo. Né? A gente está falando de conteúdo, essencialmente, de gerar esse conteúdo de uma maneira adequada, mas também de forma, de empacotá-lo, de organizá-lo de uma maneira intuitiva, com hierarquias claras, de um jeito inteligível. A gente tem que entender também que a gente está falando sempre do espírito da época. Né? Hoje, no mundo que a gente vive, a gente está bombardeado de informação o tempo todo. Tem um termo que eu ouvi uma vez que eu achei muito bom, que fala de infobesidade. A gente está obeso de informação, tem coisa demais. Então, assim, imagine que as pessoas vão ler o material de vocês e vão ler ou ver, ou seja lá como elas vão se relacionar, tendo visto outras 500 outras coisas. Então, como é que eu chamo atenção? Como é que eu sou adequado, preciso, assertivo? Então, essa inteligência do simples é sobre isso, sobre filtrar, ser seletivo, ser adequado, ser assertivo. É sobre isso, porque entendendo que estamos todos nós bombardeados de muita coisa. O outro fala em articulação dinâmica. Né? Eu vou ler um pouquinho esse texto aqui. O outro eu acho que a gente falou bastante, que talvez a gente posicione algumas palavras aqui, eu acho que esse é o momento. Então, para expressar o caráter facilitador do ECAD, sua capacidade de movimentar toda a cadeia musical, articulando uma engrenagem composta por partes interdependentes e, ao mesmo tempo, distintas, a linguagem do ECAD combina modularidade com movimento, pensamento sistêmico com ritmo, criando composições dinâmicas que se complementam, gerando uma sensação de equilíbrio vivo. Então, vocês vejam que no texto a gente tem um cuidado de iniciar ele de um jeito mais conceitual e depois a gente desce para palavras mais expressivas. Então, a gente está falando, aqui nesse caso da articulação dinâmica, a gente entendeu que a posição do ECAD na cadeia é um grande facilitador, é um grande mediador. Então, ele está ali ouvindo, entendendo, articulando, ponderando, facilitando, mediando. Então, é uma marca que está em movimento o tempo todo. Quando a gente fala de manter a música viva, viver a música, manter a música viva, manter é verbo, né? Manter a música viva é processo contínuo, é movimento. Então, o ECAD ele não está ali parado, muito pelo contrário, ele sabe que ele precisa se movimentar, ouvir, articular, para que a coisa aconteça. Então, ele é um grande articulador de uma cadeia. Né? Ele é parte dela, mas parte importante, porque ele, muitas vezes, é um motorzinho, ele faz a coisa rodar. Então, trazer para a linguagem um caráter dinâmico, o caráter do movimento, é fundamental, né? Entendendo que o papel do ECAD no trabalho é esse. E isso é muito expressivo, né? A gente imaginando, de novo, que a gente está falando de um mundo on-off, né? Ou on-life, como a gente fala, que está tudo conectado. Marcas hoje precisam ser pensadas para ter movimento. Né? Linguagens precisam ser pensadas para ter movimento, para ser audiovisuais, para ser interativas. Então, acho que tem uma coisa muito legal nesse princípio, que em qualquer peça que vocês imaginem de comunicação, ou qualquer esforço de marca,
pense nesse, como é que eu trago articulação dinâmica, como é que eu trago uma marca mais moderna, no sentido de estar conectada com o espírito da época, e fala de dinamismo, que articula uma cadeia. Então, pensar a marca sempre em movimento, pensar a linguagem sempre em movimento. E isso pode acontecer muito facilmente na multimídia, no audiovisual, mas também pode acontecer no analógico. Um livro é uma narrativa, né? Você, ao ler um livro, você está articulando um conteúdo, tem uma narrativa, tem tempo ali acontecendo. Quando você tem um material gráfico, você abre uma pasta, você tem um primeiro movimento, você tem um segundo movimento, você tira um elemento, você está interagindo, tem tempo, tem articulação. Então, isso vai desde pensar materiais articulados ou articular o material em função desse conceito, ou seja, fazê-lo interativo, fazê-lo dinâmico. Então, eu acho que esse conceito aqui é bem expressivo, ele é bem inspirador. Eu acho que ele dá um drive bastante forte também para a linguagem. E, por último, a gente fala em empatia que inspira. Música é emoção, criatividade, encantamento. E a linguagem do ECAD se apropria do caráter mais inspirador da música para impactar de um jeito leve, surpreender de um jeito positivo, construindo conexões que aproximam e geram empatia. A gente percebeu, né, que a imagem do ECAD muitas vezes era comprometida pelo jeito, a maneira como a gente colocava. Então, é muito importante a gente quebrar, né? Esse rebranding do ECAD é um convite para a gente se colocar no mundo de um jeito mais positivo, de um jeito mais interessante, com empatia. E como a gente fala de música, música é um assunto extremamente interessante, emocional, a gente pode usar muito disso para entrar na nossa conversa, estabelecer a conversa de um jeito mais próximo, gerando empatia. Porque o nosso assunto é muito legal, né? A gente não fala de uma coisa chata, a gente fala de música. Então, isso é um primeiro drive desse caminho, porque a gente quer se conectar com pessoas. No fundo, no final do dia, é gente se relacionando com gente, né? Então, a marca do ECAD ela precisa ser humanizada, ela precisa ser emocional, a gente pode usar a música para criar um primeiro approach mais próximo, mais interessante, já quase como um carro abre alas, como uma primeira chegada. Porque, no final das contas, essa marca tem que ser emocional. Esse também é um drive bem importante. A gente vai falar de coisas muito formais e também me colocando do lado de quem não só constrói marcas, mas como faz gestão de marca. Muitas vezes a gente cai no formalismo, a gente cai na burocracia da coisa. Peraí, calma, isso está forte, está conectando, está gerando empatia, né? Me reconheço nisso, isso faz sentido no vocabulário para quem eu estou conversando, para quem eu estou endereçando essa comunicação. Então, também tentar sempre entender qual é o lado emocional. Tá bacana, porque a gente quer sair de um lugar cinzento, um lugar muito perigoso, que a marca ficou durante bastante tempo, para um lugar mais legal, um lugar mais friendly, mais colorido, mais divertido, mais musical. Então, fazer uma avaliação crítica do que a gente está escrevendo, do que a gente está produzindo, sob essa ótica é importante. Porque, no final das contas, a articulação dinâmica, a inteligência do simples é para gerar empatia, é para emocionar. Se a gente não consegue emocionar, não tem nem conversa, né? Ainda mais hoje em dia, que a gente está no excesso, a gente se relaciona com as coisas que nos tocam de alguma maneira, né? Então, a gente fala que a emoção é a cola mais poderosa, porque sem emoção, sem nenhum tipo de vínculo, não tem conversa, hoje em dia. Então, esse princípio fala essencialmente disso. Então, inteligência do simples, articulação dinâmica, empatia que inspira. São as 3 frases que a gente vai lembrar, vai guardar ao longo do tempo e vai construir, principalmente, né? É uma história que a gente vai construir. Até aqui tudo certo. Vamos adiante. Qualquer dúvida, né? É só levantar o braço, a gente para e aprofunda um pouco mais, tá? Aqui eu vou passar o microfone novamente para a Ana, que é a nossa redatora aqui, que contou essa história melhor. Bom, na verdade, assim, uma coisa que a gente já falou bastante sobre o processo de branding, mas eu acho que, no fundo, quando a gente faz um processo como esse, o que a gente está fazendo é dar às marcas sensações humanizadas. Assim, é pensar se essa marca fosse uma pessoa, quem ela seria, que personalidade ela teria. E a linguagem verbal, que é a voz da marca, o jeito da marca falar, se expressar em textos e oralmente, também pode ser um elemento muito importante de construção dessa personalidade. Se a gente olhar para as marcas que existem no mundo, assim,
algumas marcas conseguiram isso. Assim, eu acho que o Itaú, por exemplo, ele tem um jeitinho de falar que é mais emocional, assim, quando aquele locutor começa, você já sabe que é Itaú. Ela fala assim ao coração, né? A Natura também é uma marca que tem uma voz feminina, tem uma poesia simples, não é uma poesia rebuscada. Que assim, você também começa ali você já sabe que é Natura. A Coca-Cola, de certa forma, também tem um jeito meio refrescante de falar, assim. E o que a gente tenta em todo o projeto é isso, fazer com que os textos também tenham uma marca forte, assim, para ajudar a construir a personalidade. Deixa eu ver se eu me entendo com isso aqui, que eu sou meio... Então, é isso. Toda marca precisa ter um jeito de falar que seja só seu, um tom de voz único que ajude a expressar a sua personalidade, abrindo caminhos para que a marca possa se colocar no mundo e se relacionar com as pessoas. E aí, olhando para a estratégia, né, porque é bastante coisa, se a gente for fazer um recap, assim, a gente tem a essência, né, do que é essencial mesmo, que é o viver a música, manter a música viva. A gente tem o conceito que fala de um layer mais racional e um layer mais emocional, e a gente tem os 3 princípios de expressão, né? Só que, assim, do ponto de vista de conteúdo, do que essa marca precisa falar, a gente ficou pensando que tem 2 grandes objetivos assim que a gente não pode perder de vista. O primeiro é construir percepção de valor, né? Então, assim, quando a gente tiver a oportunidade de construir um conteúdo que gere uma percepção de que bom que existe uma marca como o ECAD, é importante. Assim. Então, como é que a gente vai tirar essa marca desse lugar, né, assim, de mal interpretada e mal compreendida, para as pessoas enxergarem valor no propósito e no trabalho diário dela? E a segunda é gerar empatia envolvendo os diferentes públicos, porque olhando muito para os materiais que eram feitos, a coisa ficava muito o ECAD sujeito de tudo. E se a gente está falando de uma marca que articula uma cadeia grande, o ECAD tem se a gente for pensar numa metáfora, né, como se você tivesse uma grande orquestra e o ECAD fosse o maestro, mas cada parte ali tem um papel importante também para manter a música viva, né? O consumidor de música, quando ele ouve música, ele está ajudando a manter a música viva. Os meios de comunicação também. Enfim, os artistas, os compositores. Então, em vez da gente encarar essas pessoas como inadimplentes, assim, é melhor a gente trazer essas pessoas para perto e dizer que elas têm um papel importante também para manter a música viva. E aí a gente vai estar aproximando e gerando empatia. Não fui eu. Bom, então tem esses 2 grandes objetivos, é construir percepção de valor e aproximar, gerar empatia, se colocar de um jeito mais simpático. E aí, olhando, na verdade, a gente tem 3 princípios de expressão, mas a grande verdade é que aquela articulação dinâmica, ela serve muito mais para a linguagem visual. Então, assim, para construir texto, o que a gente vai usar são os 2 princípios, que é a empatia que inspira e a inteligência do simples, que, se a gente for pensar, tem muito a ver também com a razão e a emoção. Você tem um momento em que você comunica dados, porque tem essa necessidade de trazer muito número, né, de comunicar coisas que, às vezes, não são... que são coisas mais duras, assim. E aí a gente usa esse princípio de condensar, extrair assim, o que é mais relevante, porque nos textos que a gente teve acesso tinha muita minúcia mesmo, muita informação. E as pessoas hoje não têm... As pessoas não absorvem. Né? Você tem um texto gigantesco e a informação que você precisava passar ela está diluída ali. Né? Era um número que você queria falar. Então, como é que a gente limpa os excessos para highlightar, assim, para dar visibilidade ao que a gente quer? É a inteligência do simples. De um jeito claro, objetivo, você abre espaço para ter um título mais soltão, assim, botar um molho no texto. Então, assim, você está comunicando de um lado, usando a inteligência do simples, e do outro você está
inspirando, aproximando, gerando empatia. E aí, aqui, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, do que seriam textos mais soltos. Você pode brincar com essa coisa de 10% inspiração, 90% transpiração, 10% talento, 90% processo, 10% dom, 90% técnica. Você pode estar falando aqui do processo de criação de música ou do próprio ECAD também, né? 50% coração, 50% tímpanos. Já é um pouco assim como as pessoas percebem a música, né? Tem um layer mais racional também, né? Assim, como é que o tímpano processa tudo e aí como é que essa música chega no coração. Assim, a gente foi trazendo assim possibilidades de brincadeiras que renderiam a partir desses dois layers da razão e da emoção. E aí você tem um textinho que amarra. Sei lá, música é mais que emoção, diversão e arte. Música também é investimento, trabalho duro, negócio. E por ser o elo que impulsiona essas duas dimensões da música, conectando toda a sua cadeia produtiva, o ECAD existe para manter a música viva. Eu acho que é trocar em miúdos de um jeito muito simples, assim, o que o ECAD faz. Aí a gente pode usar essa relação dos números também para trazer as duas dimensões, né? De novo, a razão e a emoção. Você pode dizer que o ECAD é 50% gestão eficiente, 50% paixão pela música. 50% expertise em tecnologia, 50% paixão pela música. É assim que o ECAD consegue ser o elo que conecta criadores, compositores, intérpretes, músicos e artistas aos canais e espaços onde a música toca e emociona as pessoas. É assim que o ECAD ajuda a manter a música viva. No fundo, a gente está falando só de uma linguagem muito coloquial, assim, como é que você sai dos jargões e fala de perto, fala a linguagem do dia a dia, uma linguagem mais simples. Quem disse que a emoção não pode ser medida em decibéis? Também você tem os dois layers da razão e emoção. Isso podia ser um título de anúncio, por exemplo. A música tem um papel essencial em nossas vidas, o ECAD existe para manter a música viva. Essa minha parte, assim, na verdade, depois vocês vão ver esses textos lindos, layoutados, né, com a parte dos meninos aí, né, com cor, textura. Por enquanto está chato, assim, porque você está vendo um texto digitado numa tela de PowerPoint com uma diagramação mais seca, mas depois a gente junta a linguagem verbal com a linguagem visual e aí dá para ter uma noção melhor de como é que isso vai funcionar na prática. Você tem um dado que é mais duro, que você precisa comunicar. Sei lá, um banco de dados com mais de 5 milhões de fonogramas. Só quem é apaixonado por música poderia ter um. Aí você tem, né, aqui você tem um layer que é a inteligência do simples, que é compactar a informação, e aqui você tem um texto que solta um pouco, né, faz uma brincadeira, não exageradamente, mas põe um certo molho para interpretar o dado, né? O ECAD em números, 7,3 milhões de obras musicais catalogadas, 5,4 milhões de fonogramas em acervo, 531,8 mil canais de comunicação e espaços que tocam música, 841 milhões em direitos autorais distribuídos. Não é só a emoção da música que é gigante. Aí você tem um título que, enfim, tem uma interpretação em cima do dado bruto, né? Agora, quando você aperta o play... Eu vou pedir ajuda aos universitários, porque... Pronto. Já perceberam que canais de comunicação e espaços que tocam música virou usuário, né? O usuário virou canais de comunicação e espaços que tocam música. Ou alguma coisa que se pareça com isso. É óbvio que haverá momentos, falando para o pessoal do jurídico, que eu já imagino que eles estão pensando, que nas petições nós vamos falar que são usuários, porque são termos técnicos, tarará. Mas isso é uma linguagem de um anúncio, né? Então, do site, de coisas... Pode ser que você... Usuário, 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 usuário o tempo todo. Mas isso é um exercício... Vão ficar felizes. Não, vão ficar surpresos. Você vai falar, não, então que quando a gente faz aqui uma reunião com os canais de comunicação, os espaços que tocam música, eles vão falar. É mais simpático, né? Você vai ter são anos, né? São anos de usuário. É, empatia que inspira o canais de comunicação. Ai, não, peraí.
Agora, quando você aperta o play, também ajuda a manter a música viva. Eu acho que esse tipo de... Você salpicar a linguagem com alguns termos, lógico, quando couber, né? Assim, apertar o play, ter uma coisa mais jovem, mais contemporânea, dar uma refrescada também. Eu acho que assim, a empatia que inspira, ela traz um certo molho para a linguagem, mas a gente não vai ficar usando gíria, né? Tem um limite isso. Mas, de vez em quando couber, porque aqui a gente poderia estar falando de plataforma de streaming. Na versão completa, full desse Brand Book, a gente vai ter uma parte específica do vocabulário novo que a gente está sugerindo para a comunicação. Então, esse tipo de dúvida, por exemplo, é interessante para a gente. Quando a gente substitui... Exatamente. Quando a gente substitui usuários para espaços que tocam música, e aí você é super pertinente. Tá, isso não serve para mim. Vamos fazer um vocabulário um pouco mais completo de que tipo de substituições a gente recomenda, né? Então, aqui, eu acho que tem um pouco da inversão daquela coisa que assim, todo mundo tem um papel importante na cadeia da música. Então, se a gente estiver falando de plataforma de streaming, por exemplo, agora, quando você aperta o play, também ajuda a manter a música viva, em 2016, as plataformas de streaming impulsionaram a cadeia produtiva da música com 5,5 milhões em direitos autorais. Esse texto eu reescrevi a partir de um exemplo de peças que tinham sido feitas. E assim, a inversão é só... Em vez da gente dizer que o ECAD impulsionou a cadeia produtiva da música com 5,5 milhões em direitos autorais, a gente está dizendo que as plataformas de streaming impulsionaram. Então, é só uma mudança de foco, né? Quando você faz isso, você valoriza o outro também, e isso desperta uma empatia, né? Em vez de despertar uma antipatia. Então, acaba ajudando a colar na marca os conceitos que a gente está querendo e a tirar o ECAD desse lugar que ele estava até pouco tempo para um lugar mais próximo, né? Toda vez que a gente aumenta o volume, a música agradece. Você pode ter um título que é mais soltinho, que faz essa brincadeira com o volume para falar sobre arrecadação, né? Aí você tem lá o dado, que é a inteligência do simples, o dado condensado, e aí você abre espaço para soltar um pouco. 7 associações de música mais ECAD são as parcerias afinadas que ajudam a manter a música viva. Enfim, são só a linguagem verbal, assim, ela tem essas duas dimensões e o material que a gente trouxe tem alguns exemplos, só para vocês conseguirem entender também, senão ficaria muito intangível o que a gente está falando. E daqui para frente vocês vão ver a linguagem visual e, no final, tem a linguagem verbal nos layouts lindos aí do Ricardinho e do Daniel. Obrigado, Ana. Obrigado. A gente vai entrar agora na parte visual. E o primeiro elemento visual da nova marca é a própria marca, né? Quando a gente tem o conceito, a essência, viver a música, manter a música viva, tem um conceito criativo que fala dessa dualidade, ou dessa complementariedade entre a emoção e a razão. A hora que a gente desce isso para a marca é a síntese dessa história inteira. Isso tem que estar lá. Ela tem que ter articulação dinâmica, ela tem que ter a inteligência do simples, ela tem que ter a empatia que inspira. Então, é um desafio sempre muito grande no projeto de branding, quando você aterriza o logotipo. Embora a gente queira, como o Gol, que você, no tempo, os nossos públicos reconheçam o ECAD numa música, numa cor, num material, a marca é o início disso tudo, ela é o catalisador desse novo movimento. Então, para nós, foi um grande desafio conseguir traduzir esses conceitos. E foi interessante que, nesse projeto, o sound branding da marca veio antes do próprio desenho da marca, né? A gente conseguiu, inspirados pelo próprio conceito, e dentro de um processo de trabalhar muito, chegar no muito simples, chegar numa narrativa que faz muito sentido. A gente fez um trabalho, nesse tempo todo, muito colaborativo, né? Vocês podem ver que estamos todos aqui nos alternando para explicar um pouquinho do projeto, representando um time muito maior que se envolveu, mas, essencialmente, nesse trabalho, que a gente está falando de música, falando de técnica, ter na equipe um designer, músico, ajudou bastante a gente. Vou chamar o Dani aqui para fazer a parte dele, explicar um pouquinho do processo, do insight. Bom, aqui, alguns de vocês acho que já viram esse início, mas só uma coisa que ajudou muito a gente no início.
como ele falou do sound branding ter surgido antes, o sound branding ter surgido antes foi, na verdade, esse acorde ter sido tocado. Em algum momento a gente percebeu que, por um acaso muito feliz, as letras que formam o nome do ECAD são letras que significam notas musicais. Isso por si só não quer dizer nada. É uma sigla que tem outros significados, mas por significarem também notas musicais, a gente quer justamente colar um conceito de música, de racional e prática, colado com a música, com a marca do ECAD. Então, isso é uma coincidência muito feliz que teve que ser aproveitada. Quando a gente tem... faltou... Então, bom, só que eu ia falar era isso. Quando a gente tem as letras, o acorde que é tocado na marca do ECAD, quando a gente tem na animação, nas vinhetas animadas de marca, não é um som qualquer. É o acorde real